Que quando um filho chegar e falar, eu conheci uma tal pessoa, ou então uma filha falar, conheceu, não deixa. Briga, pisa firme, porque se eu tivesse pegado firme, não tinha acontecido. Tá vendo? Fica aí a lição. Agora a gente está aqui contando com mais calma, até dando risada em algumas circunstâncias, porque já passou toda aquela sensação de medo, de perigo. Agora o Diego já está em casa, eles mesmos já estão bem mais tranquilos, né? Ontem mesmo conversando com a Fernanda Marion, eles já estavam bem mais calmos, bem mais sossegados. Mas fica aí a lição para ele, especialmente, né? Que eu duvido agora que ele vai voltar a se aventurar desse jeito nas redes sociais. E fica a lição para todos nós, né? Para todos nós. É muito fácil hoje a gente entrar em contato na rede social com uma pessoa. É muito fácil a gente conseguir o contato de alguém sem a menor ideia de quem ela seja realmente, né? Então, fica aí o cuidado, faça a pesquisa. Mais uma vez eu lembro que é fácil você fazer essa pesquisa. Joga o nome da pessoa na internet, você consegue achar outras informações sobre ela, se ela já foi se ela já teve algum envolvimento em algum caso de repercussão, com certeza a notícia saiu na internet, o nome dela vai estar lá. Tem também algumas páginas de jurídico, de diários oficiais, inclusive de outras cidades aqui do país, que também publicam os nomes na internet. Essa consulta é fácil de se fazer. Então é sempre algumas dicas aí para você poder tomar cuidado nesses casos. Graças a Deus terminou tudo bem nessa história. Poderia não ter terminado, o que não foi o caso. Ainda bem, tá aí a mensagem que ele conseguiu mandar para a mãe e para o irmão lá em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, antes da polícia chegar até a casa dele. E parabéns ao trabalho da polícia também do Rio Grande, né? Porque em menos de 3 horas conseguiu resgatar o jovem, conseguiu tirar ele do cárcere e no mesmo dia, na mesma madrugada praticamente, ele já estava com a mãe, como a gente está vendo aí na imagem. Bom, esse caso terminou tudo bem. Você se lembra daquele outro caso da creche em que os donos eram suspeitos de pedofilia em Itatiba? Pois bem, o dono foi preso em Poços de Caldas, Minas Gerais. Só que antes da gente trazer a prisão, vamos relembrar o caso com a Andréia Marques. Pode rodar. Uma fase tão delicada da vida, rasgada, ferida. Longe da inocência, a infância foi colocada sob os olhos das autoridades policiais. Pelo menos 7 crianças podem ter sido abusadas sexualmente. A polícia de Itatiba investiga o caso. As famílias estão desesperadas. É muito difícil, né? Porque sabendo que ela estava ficando lá e não poder estar ajudando ela, né? Então é muito traumatizante pra gente. A gente nunca espera acontecer isso com a gente, né? Com ninguém, mas com a gente muito menos, né? As suspeitas recaem sobre Wagner Moreira, de 35 anos, conhecido como Tio Chiquinho, e a mulher dele. O casal cuidava de cerca de 30 crianças nesta casa, que funcionava como uma creche improvisada. A fachada nem de longe lembra uma escola infantil. Meus sobrinhos tinham ficado lá, então minha irmã falou, põe com a tia Mara, que a tia Mara é boazinha, que não sei o quê. E a gente foi por referência, assim. Mas quebramos a cara 2 anos depois. A creche improvisada funcionava há 3 anos neste local. Poucas pessoas desconfiavam o que acontecia lá dentro. Aos poucos, o casal ganhou a confiança da comunidade. Quem precisava trabalhar encontrou aqui uma alternativa para deixar os filhos. Pagava até uma mensalidade de R$200, mas só não sabia que o valor custaria bem mais caro. As crianças que ficavam aqui têm entre 3 e 8 anos de idade. Elas contam que também eram ameaçadas. O caso só foi descoberto porque a filha de 3 anos de Josivan contou ao pai o que aconteceu. A outra menina de 5 também revelou que sofria abusos. Tio Chiquinho abaixava a nossa roupa, passava o dedinho na gente, da outra filho. Lembra? Ele sujava a nossa perna. E os pais decidiram agir. Adriana começou uma investigação própria. Procurou uma a uma as mães das crianças, ouviu histórias e montou o quebra-cabeça do horror. A princípio, as crianças não queriam relatar para os pais, né? Teriam aquele medo. Aquela criança de 3 anos contou um ocorrido, onde a de 5 confirmou, a outra de 5 foi relatando outros assuntos, que tudo
pegava naquele mesmo assunto. A Justiça já pediu a prisão preventiva de Wagner Moreira, mas desde que o caso veio à tona, ele e a esposa desapareceram. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas contou que em julho uma denúncia de abuso contra o casal já tinha sido registrada, mas na época o caso foi encerrado por falta de provas. Agora, as crianças passaram por exame de corpo de delito. O laudo do IML deve confirmar se houve abuso ou não. Em conversa com nossa equipe, o delegado Paulo Eduardo Zuiani disse ainda que são fortes os indícios de violência sexual. As mãos que não param revelam o nervosismo desta mãe. Por um ano, a filha dela ficou sob os cuidados de tio Chiquinho. A menina sempre reclamava de dores nas partes íntimas. Ela reclamava de dor para fazer xixi e que estava ardendo. Eu levei ela na Santa Casa, pedi o exame de urina, que eu achei até que era infecção de urina. E chegando lá, a médica falou que não era infecção, poderia ser alergia de sabonete. E faz 6 meses que ele voltou. Inclusive, na segunda-feira, minha filha reclamou de dor para mim. E eu perguntei para ela, e eu sempre fui assim, uma mãe muito aberta com a minha filha. Vira e mexe, eu perguntava para ela, Ana Júlia, alguém mexe com você? Alguém mexeu em você? Agora precisamos correr atrás, né? Porque como que vai fazer para essas crianças de 3 a 8 anos conseguir apagar isso da memória? Eu não sofri isso, mas eu imagino como que vai ser para o resto da vida deles levarem isso na cabeça, né? E segundo os pais, os sintomas do trauma já começaram a aparecer. Com medo, a filha de Gessilene não quer mais sair de casa. Ela tem medo de todos, ela tem medo de ficar perto dos outros, né? E na escola ela não está querendo ir mais. Então, é muito traumatizante. Eu queria poder ajudar ela e, enfim, eu não estou conseguindo. E diante dos relatos dos filhos, os pais pedem agora socorro da justiça. Espero que pelo menos a justiça seja feita, né? Achar, fazer eles pagarem pelo que fizeram. Eu não tô vivendo isso, só vou voltar a viver na hora que esse monstro for preso. Destruiu a infância das nossas crianças, que nunca vai esquecer. Pelo menos vai pagar pelo que cometeu. Pelo menos é isso que a gente espera que vai acontecer. O tio Chiquinho foi preso em Poços de Caldas, em Minas Gerais. A mulher dele segue foragida. O André Vinci dará todos os detalhes lá direto de Poços de Caldas, aqui no telão, pode rodar. O suspeito de cometer abuso sexual contra crianças em uma creche clandestina na cidade paulista de Itatiba foi apresentado pela polícia logo pela manhã. Sem mostrar o rosto, Wagner Moreira se recusou a falar com a imprensa. Você é inocente dessas acusações? Pelo menos 7 crianças podem ter sido abusadas sexualmente. As crianças que ficavam na creche têm entre 2 e 8 anos de idade. O caso só foi descoberto porque a filha de 3 anos de Josivan contou ao pai o que aconteceu. A outra menina de 5 também revelou que sofria abusos. Tio Chiquinho abaixava a nossa roupa, passava o dedinho na gente, da outra filho. Lembra? Ele sujava a nossa perna. Na época das denúncias, Adriana começou uma investigação por conta própria. Procurou uma a uma as mães das crianças. Ela ouviu histórias e montou o quebra-cabeça do horror. A princípio, as crianças não queriam relatar para os pais, né? Teriam aquele medo. Aquela criança de 3 anos contou um ocorrido, onde a de 5 confirmou, a outra de 5 foi relatando outros assuntos, que tudo pegava naquele mesmo assunto. Wagner era procurado desde outubro do ano passado, quando deixou o interior de São Paulo. Ele foi encontrado na casa de parentes, nesse bairro, na zona leste de Poços de Caldas. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou os militares até o local. Nós fomos confirmar as informações, nós já estávamos de posse do mandado de prisão temporária dele. No local constatou-se realmente a veracidade da denúncia e nesse momento, como o autor foi localizado, ele foi preso. Wagner Moreira, de 35 anos, conhecido como tio Chiquinho, e a esposa Maria Dalila Toledo, de 30 anos, eram proprietários da creche e desapareceram logo após as denúncias. A polícia suspeitava que o casal havia fugido para a cidade de Alfenas, no sul de Minas. Mesmo após localizar o suspeito, a polícia ainda não tem pistas da mulher. Aqui em Poços de Caldas nós localizamos apenas o autor. Os demais familiares nós não temos conhecimento do local onde que eles se encontram. Apesar da prisão do suspeito de praticar esses crimes, essa página triste da infância machucada ainda está longe de ser esquecida pelas famílias das vítimas. Com certeza, né? É um trauma que a gente não consegue nem imaginar. Só quem passou por isso realmente é que sabe dizer
é que sabe a dor que vai carregar o resto da vida. É uma coisa que eu não consigo imaginar assim, mas nem em sonho, nem pensar. Não consigo imaginar a dor que não só as mães sentem, os pais, né, sentem. Esse trauma vai ficar para sempre para essas crianças. Isso você não vai ter jeito, não vai ter como tirar isso. Se elas foram realmente abusadas, né, e como dizem, foram, aí o trauma vai ser para o resto da vida. Tá aí então, foi preso o proprietário da creche, a mulher segue foragida, mas pelo jeito, se continuar com essa denúncia anônima, né, as denúncias anônimas são cada vez mais importantes para ajudar a chegar até essas pessoas, pelo jeito, se essa denúncia chegar também, não vai demorar muito tempo para ela também ser encontrada. Existe o risco e existe a hipótese, inclusive, dela nem estar mais em Minas Gerais, ou se bobear, nem mais aqui no sudeste do país. De qualquer jeito, a polícia segue investigando, a polícia de Itatiba, a polícia de Poços de Caldas, toda a polícia integrada para tentar achar essa mulher. Fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto, tem mensagens no Facebook do Brasil Urgente, daqui a pouquinho eu trago para você todos os detalhes, até já.